do versículo 23, do episódio da tempestade apaziguada. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se com uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante essa passagem, porque a Bíblia diz que Jesus dormia no barco, exausto, e era um sono profundo, porque a tempestade viera com seus ventos, suas ondas, e os discípulos estavam realmente tentando equilibrar a embarcação, extremamente preocupados de que pudessem sofrer um grave acidente naquela circunstância. E eles vão acordar Jesus, para que Jesus possa fazer alguma coisa, que os recursos que eles tinham já estavam minguando, já estavam terminando. E Jesus, quando acorda, os repreende e diz: homens de pequena fé. Nós podemos estranhar um pouco essa passagem, né? Porque afinal de contas, nós imaginaríamos que ter fé seria recorrer a Deus nas horas da dificuldade, acreditando que Ele possa intervir. E foi o que os discípulos fizeram. No entanto, Jesus os repreendeu, chamando-os de homens de pequena fé. Por quê? Porque Jesus já havia dado ciência aos discípulos da razão por que viera ao mundo. Ele veio ao mundo para dar a sua vida na cruz pelos pecadores, para levar sobre si os nossos pecados, ser traspassado, como disse o profeta Isaías, ser moído pelas nossas iniquidades, para levar sobre si o castigo que agora nos traz a paz, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Sua morte, ele antecipou aos seus discípulos, seria por crucificação. Sua morte seria de uma outra maneira, que não ser afogado em água. Então, de certa maneira, os discípulos, firmados nesse propósito para o qual Jesus viera, e sabedores de que teria que se cumprir de qualquer forma, deveriam ter acreditado que eles não poderiam, naquele momento, naufragar, e Jesus não poderia morrer naquelas circunstâncias com eles. Até porque Jesus também havia dito que eles seriam comissionados. Eles foram chamados de apóstolos, que significa enviados. Eles teriam uma missão após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, em vista do que eles sabiam, já sobre a missão que teriam, de como Jesus morreria, eles deveriam estar confortados nisso, de que nenhum mal naquela circunstância poderia lhes acontecer. Quando eles desesperaram e tiveram medo de morrer e de que Jesus com eles também morresse, eles estavam mostrando pouca fé no que Jesus havia dito que viria fazer ao mundo e na incumbência que lhe seria atribuída a partir disso, né? Pensando que tudo poderia ali afundar, não apenas eles, mas tudo quanto Jesus havia dito. Por isso Jesus nos repreendeu. E Jesus, naquele momento, deu uma palavra de ordem aos ventos e os mares, e eles se acalmaram. A Bíblia Sagrada fala que antes da encarnação, Jesus já pré-existia. Ele não existiu a partir da encarnação, mas tomou forma humana a partir da encarnação. E Jesus é aquele em quem foram criadas todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia o chama de verbo. E quando a gente lê lá no Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Essa palavra divina é o Filho, é Jesus,
né? Assim como a palavra, ela é gerada por quem fala, Jesus é gerado por Pai. Mas Deus nunca existiu sem a sua palavra. Deus nunca deixou de estar gerando Jesus. Então Jesus é coeterno com o Pai, por isso nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, muito embora sejam distintos enquanto pessoas. Então, Jesus é aquele no qual subsistem todas as coisas, diz a Escritura na carta aos Colossenses, as visíveis e as invisíveis. Então, ele é, conforme lá no livro de Provérbios, a sabedoria de Deus, que deu medida e ordem a todas as coisas. Lá, a sabedoria é apresentada de modo personificado, lá no livro de Provérbios, né? Como sendo através dela que Deus fez o mundo, colocou ordem no universo. A Bíblia diz que Cristo é para nós poder de Deus e sabedoria de Deus, aludindo ao que diz lá em Provérbios de Salomão. Então, Jesus, naquele momento, manifestou o seu poder sobre a criação, porque nele ela subsiste. Então ele deu uma palavra de ordem e ventos e mares se aquietaram. O que é que nós podemos aprender também daquela circunstância? Primeiro, os discípulos ali estavam diante de uma ameaça que não conseguiam administrar, com a qual não conseguiam lidar, e correram para Jesus e disseram: salva-nos. Essa expressão salva-nos quer dizer que eles se sentiam não apenas em perigo, mas incapazes de remediar o perigo que estava vindo sobre eles. Eles desesperaram de seus recursos e foram a Jesus como sua única esperança. Nós só podemos ter salvação quando nós descobrimos que os nossos pecados nos colocaram numa condição de distanciamento de Deus que nós não conseguimos remediar, nós não conseguimos voltar, nós estamos perdidos e não sabemos o caminho de volta. Nós temos alguma coisa que se coloca como um paredão, um véu entre nós e Deus, que são os nossos pecados. Com os nossos pecados aproximando-nos de Deus, o encararemos como juiz, seremos fatalmente condenados, porque não há um justo, nenhum sequer, disse o salmista, porque a alma que pecar, essa morrerá, diz lá em Ezequiel, porque Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Entretanto, Jesus pagou os nossos pecados, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, tendo uma situação para a qual nós não temos remédio, nós devemos nos socorrer de Jesus, que fez a provisão de perdão. Gritar: salva-nos, salva-nos. Quando nós dizemos que a salvação é pela fé e não pelas obras, nós não estamos imaginando fé como um assentimento intelectual acerca do fato histórico de que Jesus existiu, morreu por nós e ressuscitou. Isso daí todo mundo numa sociedade que se diz cristã admite ter. Nós estamos falando de uma fé existencial. Nós estamos falando de uma fé pessoal, que confunde-se em português muito mais com aquilo que a gente chama de confiar do que com aquilo que a gente chama de acreditar. É quando nós vamos a Jesus para nos abrigar nele. É uma fé que movimenta o nosso coração na direção dele. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11. Porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima, note, a fé presume que a pessoa queira se aproximar de Deus, creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé presume que eu busque, que eu queira me aproximar dele, que eu busque e que eu esteja confiando de que ele vai me aceitar. O apóstolo Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é clamar, é gritar, é chamar. Então a fé salvadora, ela é um grito do coração, é um clamor do coração, um socorro para aquilo que nós não podemos fazer. E quando a gente confia inteiramente em Jesus, nem um pouquinho em nós mesmos. Por isso que não é pelas nossas obras, porque se eu achasse que minhas obras teriam mérito diante de Deus, eu confiaria parte no que eu faço, no que eu tenho, e uma parte em Jesus. Eu confiaria em Jesus só para resolver o problema que ficou faltando. Mas a questão é que aos olhos de Deus, em nós tudo está faltando. Porque assim como um pouco de fermento leveda toda a massa, assim como uma mosca no leite o imprestabiliza, um só pecado nosso contamina todo o nosso ser. De maneira que diante de Deus nós não temos nenhum mérito a oferecer. Nós somos como pessoas que estão com as mãos sujas de graxa. Tudo que a gente tentar limpar vai sujar. Toda boa obra que a gente faz é boa obra de um pecador. E logo ela tem a mancha que está em nós.
Então nós não temos como pagar o preço da nossa salvação, mas nós podemos gritar por Ele, invocá-lo, e Jesus vai estar conosco. Ele vai vir ao nosso encontro. A Bíblia diz: Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberem, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles gritaram: salva-nos. E Jesus deu uma palavra que acalmou ventos e mares. E hoje em dia, quando clamamos, Ele vai dar uma palavra que vai aquietar a nossa consciência turbada pela culpa. Ele vai dar uma palavra que vai aquietar o nosso coração tumultuado pelos desejos contrários à vontade de Deus. Ele vai pôr ordem no nosso ser. Assim como a natureza estava desequilibrada naquele momento, nossa natureza humana, por força do pecado, está desequilibrada. Mas Ele vai acalmar a nossa natureza. Ele vai fazer com que tenhamos domínio próprio, temperança, capacidade de reger as nossas paixões. Ele vai dar-nos um novo coração, vai colocar em nós o seu Santo Espírito, vai mudar a nossa vida em outra, além de perdoar-nos de todos os nossos pecados, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. E isso vale não só para a nossa salvação, mas vale também para os problemas da vida por que passamos. Muitas vezes, nós, diante de dificuldades, de ondas, de tempestades dessa vida, ficamos inquietos. Nós colocamos talvez até em descrédito o propósito que julgamos que Deus tem para as nossas vidas. Nós até nos confundimos, mas na hora da confusão procure a Jesus. O livro de Salmos é um dos livros mais importantes da Bíblia, do meu ponto de vista. Sabe por quê? Porque o livro de Salmos mostra que a gente deve resolver as coisas com Deus. O salmista, quando eu leio, às vezes me parece uma pessoa que está cheia de desconfianças, de problemas, até no seu relacionamento com Deus. Mas ele vai conversar com Deus, não vai conversar com o próximo fofoqueiro, não. Ele vai levar para Jesus. Ele vai levar para Deus, né? Como no Velho Testamento. Então, se eu não tivesse o livro de Salmos, tinha muita coisa que eu não saberia, que eu teria intimidade para falar com Deus sobre aquilo. Quando eu vejo o salmista, às vezes, parecendo brigar com Deus, eu digo: quer dizer que eu posso falar com Deus assim? Deus diz: pode vir aqui que eu aguento. Deus diz: está com problema, está ressentido, está magoado, vem falar tuas asneiras para mim, vem falar tuas besteiras para mim. Não fala para o vizinho não, que ele vai piorar, ele vai colocar mais asneira ainda. Vem para mim, vem bater comigo aqui, que eu te ajeito. Então tem salmos que eu leio que às vezes o salmista começa todo errado, aí quando chega no final ele está louvando a Deus. Nenhum salmo termina como começou, né? Os salmos começam, às vezes o salmista lá relutando, resmungando, falando, aí termina louvando a Deus. Um processo de oração, Deus corrige os seus motivos, Deus põe em ordem no seu coração. Então quando vierem os problemas, acorde o mestre. Talvez você receba uma repreensão dele, como os discípulos receberam. Mas ele vai pôr em ordem o teu coração e vai aquietar os ventos e os mares na tua vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia tão bonito que estamos passando aqui. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, no Mar da Galileia, como chamado. Oh meu Deus, nesse lugar que teve tantos episódios relativos à vida e à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que tenhamos confiança em sua bendita pessoa, que na hora das dificuldades a Ele recorramos, que o nosso coração inquieto descanse nas suas promessas, ó Pai, e que possamos segui-lo fervorosamente, com um coração que crê e acredita nas suas promessas e acredita que quando nós não temos a solução, é nele que devemos nos refugiar. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.